presidente da Igreja Embaixada do Reino de Deus, teólogo, empreendedor e também autor de mais de 12 livros. Dedica sua vida ao ensino da palavra e à transformação de vidas. Seja muito bem-vindo, Pastor Michael Abud. Glória a Deus! Queridos, é um prazer estar aqui essa noite. Que o Senhor derrame graça e unção sobre a sua vida. Amém. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Fiquei muito honrado quando Júnior me chamou para ministrar aqui numa semana tão importante, porque não é uma semana terminando o ano, é uma semana construindo o próximo ano, profetizando o próximo ano. Estou me sentindo em casa, né? Eu olho para esse púlpito, eu olho para esse povo cantando, a sensação que eu estou na embaixada. O Júnior, ele diz que me admira, mas na verdade ele é um grande homem de Deus, que Deus levantou nesse país como uma referência. O Júnior é um daqueles poucos pastores que as décadas passam e a integridade dele se torna mais sólida e firme. E é um desses poucos pastores que o ministério cresce e Deus o expõe muito além da igreja local. Hoje é um ministério nacional, conhecido em todo o país, usado por Deus em todo o país. E para mim, Júnior, é uma honra ter visto você começar, lutar, crescer, prosperar, uma igreja poderosa. Gente, hoje é segunda-feira, avisaram para vocês que hoje é segunda-feira? Vou avisar uma coisa para vocês, hoje é segunda-feira, 9h20 da noite. Sabe o nome disso? Avivamento. Porque me diz aonde segunda-feira, 9h20, tem esse tanto de gente. E para mim é um prazer ver como Deus elevou o pastor de vocês a uma posição de honra. E vocês podem ter certeza que são muito abençoados por ter um pastor como o Júnior. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe muito. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um ensinamento. Vocês podem descer. Obrigado. Vocês podem ficar? Obrigado. Já estou me sentindo dono. Eu quero compartilhar com vocês um ensinamento. E eu gostaria de 100% da sua atenção em tudo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais objetivo possível. Mas como nós estamos profetizando 2026, eu vou terminar esse ensinamento profetizando algumas bênçãos sobre a sua vida. Está preparado? Amém? E eu quero que você abra a sua mente e o seu coração para receber isso. Todos os anos, há 27 anos, no mês de dezembro eu ensino na nossa igreja sobre construir projetos para o próximo ano. A Bíblia diz que os nobres projetam coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Então eu ensino isso. E dentro disso eu ensino algo muito poderoso: construir memoriais. E é sobre isso que eu vou falar essa noite. Construindo um memorial. Diga: eu construirei um memorial para 2026. Atos capítulo 10, versículo 1 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano.
Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas ofertas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e suas ofertas subiram como memorial diante de Deus. Você conhece essa história? Lá estava Pedro jejuando. Aí aparece lá aquele lençol, uma visão, cheio de animais impuros, e Deus diz: mata e come. Ele diz: Senhor, isso é impuro, não vou fazer. Deus diz a segunda vez: mata e come. Ele diz: Senhor, isso é impuro. Ele diz: não considere impuro o que eu já purifiquei. Pela terceira vez Deus diz: mata e come. E ele diz: Senhor, eu não vou comer. E a visão foi recolhida. Deus estava dizendo o que a Pedro? Chegou o tempo que aquilo que era considerado impuro para os judeus, os gentios, chegou o tempo da salvação deles. E um anjo do Senhor vem e diz: Pedro, vá até a casa de Cornélio, pregue sobre Jesus, ore, batize eles e fale sobre o Espírito Santo. Isso era o impuro. Ele, como judeu, não poderia fazer isso, e ele faz. Mas eu quero que você entenda o que aconteceu ali. Cornélio orava constantemente e fazia ofertas constantemente. E a Bíblia diz que ele, olha só o final desse versículo. O anjo diz: suas orações e suas ofertas subiram como memorial diante de Deus. Cornélio não era judeu, Cornélio não era cristão, mas Cornélio orava a Deus todos os dias e ofertava todos os dias, ou sempre. E as suas orações e as suas ofertas construiu um memorial diante de Deus. O memorial é o quê? Aquilo que você passa, olha e traz a sua memória. Olha para lá. O que é aquilo na parede? Não, um memorial. Aquilo é um memorial. Aonde você vê uma cruz? Você sabe que é o símbolo do cristianismo, que Jesus morreu ali. Isso é memorial, que te traz a memória. Agora escute isso aqui. Cornélio constrói na presença de Deus um memorial. E esse memorial ficou diante de Deus, falando sobre a fé, a confiança, a ousadia de Cornélio. Ele construiu. É mais ou menos assim, um dia de manhã, nem sei se tem manhã, mas Deus olha para aquele memorial e diz: opa, isso aqui é de Cornélio, preciso fazer alguma coisa para esse rapaz. E o que você vai se assustar é com o que eu vou te dizer agora. Cornélio não pediu a salvação, Cornélio não sabia quem era Jesus, Cornélio não sabia quem era o Espírito Santo. Ele recebe de Deus algo que ele nem tinha noção que necessitava. Quando Deus olha o memorial construído, Deus diz: envia um anjo até Cornélio e diz para ele que a oração dele, a oferta dele, construiu um memorial diante de mim. Eu vou dar a ele até o que ele não me pediu, até o que ele nem sabia que ele necessitava. Manda outro anjo lá, aonde Pedro está jejuando, e manda Pedro ir lá. E Pedro vai, e ele fala de Jesus. E Cornélio e toda a sua família recebe a Cristo, é batizado e é cheio do Espírito Santo. Essa semana, Pastor Júnior, de hoje a domingo, essa igreja, suas orações, seus cultos, seu jejum e as suas ofertas
estão construindo um memorial diante de Deus, que todos os dias de 2026 estarão na presença de Deus, falando da tua fé, falando da sua ousadia, da sua fidelidade. E o ano de 2026, não importa o que vai acontecer, em algum momento os céus olharão o seu memorial, e os céus vão descer, e haverá resposta, milagre, provisão, e até aquilo que você nem sabe que precisa, Deus te entregará. Se essa palavra é para alguém, pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí. Deus te trouxe nesse lugar essa semana para construir um memorial diante de Deus. Agora, como Cornélio construiu esse memorial diante de Deus? Através de um princípio, diga princípio. E esse princípio se chama poder do sacrifício. Ele constrói esse memorial através do poder do sacrifício. O que é sacrifício? Todas as vezes que a gente usa essa palavra, sacrifício, o que vem na sua cabeça? Sofrimento, luta, dificuldade, problema. Eu quero que você entenda o que é esse princípio na palavra de Deus, e eu vou te ensinar ele hoje. Sacrifício não é sofrimento. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Uma mulher fica grávida, e o bebê cresce, e a barriga cresce, e aparecem estrias, e o bebê empurra o estômago, e ela come e tem azia, às vezes vomita, e empurra a bexiga, e quanto mais vai crescendo, ela já não dorme à noite, tem que ir no banheiro, de hora em hora, e daqui a pouco enche o pé, e aí o menino resolve nascer. Aí o estrago é feito, né? Não precisa falar sobre isso. É dor, é cólica, é contração, nasce rasgando tudo. Graças a Deus nasceu nada. Aí o peito incha, o menino quer mamar, começa a mamar, o bico racha, é sangue, é leite, a mãe chorando e o menino... Aí o menino resolve parar de mamar, graças a Deus nada, fica duro, em pedra, íngua, febre. Olha para mim, isso não é sofrimento, isso é sacrifício. Agora escuta para você entender a diferença de sacrifício e sofrimento. É o sacrifício da maternidade que te livra do sofrimento da esterilidade. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Será que alguém está entendendo isso? Diga, sacrifício não é sofrimento. Sacrifício anula o sofrimento. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Vamos lá, deixa eu te mostrar. Davi olha Israel 3 dias sendo destruído, e o anjo da morte está entrando em Jerusalém e ia matar 70 mil pessoas, e ele vai para diante de Deus, e ele está diante da eira de Araúna, e aparece um anjo e diz: faça um sacrifício ao teu Deus, que esse sofrimento dessa matança para imediatamente. Aí ele vai lá e diz: eu quero comprar. E Araúna diz para ele: rei, leva a terra, leva os bois, leva a lenha, leva tudo. 2 Samuel 24, escuta isso. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Está aqui a definição de sacrifício. Estende a sua mão. Vamos lá, você vai aprender isso de forma poderosa. Assim, ó, diga: sacrifício é abrir mão de algo que me custa para conquistar algo maior ainda. Meu Deus, alguém está entendendo isso?
Segunda-feira, 9h30 da noite, você está nessa igreja buscando o teu Deus pelo ano de 2026. Isso é sacrifício, não é sofrimento. Mas é esse sacrifício dessa noite que vai anular sofrimento em 2026. Alguém está entendendo isso? Pastor, esse negócio de sacrifício é coisa do Velho Testamento. Não, não é. Sacrifício vem antes do Velho Testamento. Sacrifício aconteceu no Velho Testamento. E sacrifício aconteceu no Novo Testamento. Sacrifício, pastor, eu não preciso fazer sacrifício, eu vivo no tempo da graça. Ei, sacrifício não anula graça. Pelo contrário, só existe graça porque existiu sacrifício. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que anulou o sofrimento da lei e gerou o tempo da graça. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Sacrifício é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Eu vou te mostrar isso no Novo Testamento, porque pregar uma palavra interpretada sem base bíblica é heresia. E se eu não tenho base bíblica no Velho e no Novo Testamento, isso é heresia. Mas se eu trago fundamentos, isso é princípio. Sacrifício constrói memorial. E isso é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Por quê? Porque é o princípio que Deus usou. Vamos lá. Deus criou o ser humano para viver com ele, sim ou não? Deus perde toda a raça humana por causa do pecado. Deus anula o sofrimento de que forma? Pegando o que ele tinha de mais precioso, diga mais precioso. E o que ele tinha de mais precioso? Seu único filho, Jesus. E ele entrega no altar como sacrifício. Ele, sendo Deus, se submete ao princípio do poder do sacrifício. Ele pega o que lhe custava, o que ele tinha de mais precioso, seu único filho Jesus, e entrega para ser sacrificado, para anular o sofrimento e ter a raça humana de volta. 2025, Itajaí, esse povo está aqui porque um sacrifício foi feito no Gólgota. E foi o sacrifício que Deus fez que anulou o sofrimento da raça humana. Você está entendendo isso? Isso é um princípio que é a vontade de Deus para a sua vida. E eu vou te mostrar isso no Novo Testamento, Efésios capítulo 5, versículo 1. Ouça: sede, pois, imitadores de Deus. É para a gente imitar quem? Nossa, só as irmãs vieram no culto aqui hoje? Vamos lá, gente, me ajuda a pregar, senão eu saio daqui 2 horas da manhã e mando fechar a porta ainda. Vai lá, me ajuda. Sede, pois, imitadores de Deus. É para a gente imitar quem? Como filhos amados. Tem filho aqui hoje? Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O que Deus está dizendo? Seja meu imitador, assim como meu filho se entregou em sacrifício. É assim que você vai me imitar. Quando você oferece sacrifício no altar, você está imitando Deus. É o que está escrito, que Paulo escreve em Efésios. Deixa eu te explicar melhor. O garoto não sai final de semana, não vai para a praia, não vai pescar, não passeia, não arruma namorada, só estuda. Passa na faculdade, medicina, vai lá, começa a trabalhar em plantões nos hospitais. Garoto está lá beirando os 30, casa. Ele fica velho, nem velho. Tem casa, tem carro, melhor escola para os filhos, viaja de férias.
foi o sacrifício de abrir mão de algo que lhe custava a juventude, com amigos, brincando, passeando, que livrou ele do sofrimento, da miséria financeira e pôde trazer prosperidade para a família dele. Alguém está entendendo isso? Pergunte a qualquer empresário bem sucedido que construiu algo, ele tem uma história de sacrifício para te contar. Deixei de comer, deixei de comprar, vendi minha própria casa, acreditei, deu errado, pedi emprestado, não comecei do zero, comecei com menos e hoje eu tenho isso. Sacrifício não é um princípio para crente, é um princípio. E princípio não importa se você é cristão ou não, se você usar vai funcionar. Vamos lá, lei da semeadura: tudo que você planta, você, se o crente planta, ele colhe. Se a igreja não planta não, Jesus amado, se o crente planta, ele colhe. Se o ímpio planta, ele colhe. Se a pessoa que não tem religião planta, ele colhe. Por quê? Porque é princípio. Sacrifício, se o cristão faz, ele vai anular o sofrimento, mas se o ímpio faz, ele também anula. É o sacrifício da gravidez que anula o sofrimento da esterilidade. É o sacrifício do jovem estudando dia e noite na sua juventude que anula o sofrimento da miséria financeira da sua família. É o sacrifício do empresário que constrói um império. Você tem que entender que isso é um princípio. Deixa eu te mostrar 4 características. Eu poderia falar 10, 15, mas deixa eu te mostrar, porque a Bíblia fala de sacrifício desde Gênesis a Apocalipse. Eu passaria aqui 7 dias falando só sobre esse tema de sacrifício. Mas deixa eu te mostrar 4 características de sacrifício. Primeiro, sacrifício atrai a presença de Deus. Diga isso, sacrifício. Diga isso. Sacrifício atrai a presença de Deus. Salomão assume o governo com 17 anos. Uma nação que vinha de uma guerra civil, um desastre. O povo estava pobre. Ele decide fazer um sacrifício de 1000 bois. Um jovem vai dormir. Quem aparece aquela noite? Deus. Por que Deus apareceu? Por causa do sacrifício que ele fez naquela noite. E Deus diz assim: pede o que você quiser. Diga: sacrifício faz Deus se manifestar. Elias faz lá o altar, manda derramar 7 talhas cheias de água e coloca um cordeiro. O sacrifício daquele dia não foi o cordeiro, foi as 7 talhas de água, porque o país vivia em seca. E a hora que ele faz o sacrifício, Deus se manifesta e consome tudo. Levanta a tua mão bem alto e diga: sacrifício faz Deus se manifestar. Segundo, sacrifício agrada a Deus e gera favor dele. E isso aqui está no Novo Testamento. Gente, eu estou falando de sacrifício só no Novo Testamento, para você entender. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Olha o que Paulo escreve: todavia, fizeste bem em tomar parte comigo das minhas aflições e das minhas necessidades e de todas as dificuldades que eu estava passando, viajando, pregando o Evangelho. Versículo 15: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando eu fui para Macedônia, nenhuma igreja me ajudou, compartilhou comigo, no sentido de dar e receber, senão somente vocês, filipenses. Olha o versículo 16: porque também uma e outra vez me mandastes, quando eu estava em Tessalônica. Olha só, Filipenses mandava dinheiro para Paulo até quando ele estava pregando em outra cidade. Não estou procurando dádivas, não estou procurando que alguém me dê alguma coisa, mas procuro fruto que aumenta a sua conta, que te faz prosperar. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio eu estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Para que Tessalonicenses, toda a igreja se levantava, trazia uma oferta
que era diferente era abrir mão de algo que lhe custava. Oferta é aquilo que você faz todos os dias. Sacrifício é aquilo que você para e que você vê que te custa. É diferente de uma oferta. Dízimo é uma coisa, oferta é uma coisa, sacrifício é outra coisa. Sacrifício é abrir mão. Oferta eu posso dar qualquer coisa, é uma oferta. Sacrifício não, é abrir mão de algo que te custar. A igreja de Filipenses trazia algo que lhe custava e mandava para Paulo. E Paulo diz: só vocês fazem isso. E quando vocês fazem esse sacrifício, constrói um memorial diante de Deus. Agora vamos lá. Crente gosta desse versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A gente gosta desse texto, sim ou não? Sim ou não? Só que você não entende ele, porque ele não tem nada a ver com isso. A gente gosta de dizer, quando está em dificuldade, está passando por um problema, quer conquistar algo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Isso é verdade, sim ou não? Nossa, ninguém respondeu. Isso é verdade, sim ou não? Não, não é verdade. O que é verdade nesse texto é: vocês que abriram mão de algo que custava e enviaram para mim como sacrifício, construir um memorial diante de Deus. Vocês mandaram para Tessalônica, para Macedônia. Só um minuto. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades de uma forma sobrenatural, em glória, por causa do sacrifício que vocês enviaram. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Levanta a tua mão e diga: o Senhor suprirá todas as necessidades e ainda será em glória por causa do sacrifício no altar. Terceiro, sacrifício gera poder. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é? Poder de Deus. Mas o que é a palavra da cruz? É o sacrifício de Jesus. Então o sacrifício, ele é loucura para o mundo, mas para nós é poder, porque aquele sacrifício nos liberta, aquele sacrifício nos cura, aquele sacrifício nos salva. Diga: sacrifício gera poder. Todo sacrifício gera poder. E aí eu te disse que isso é princípio. Sabe o que isso significa? Que o diabo também sabe que sacrifício gera poder. Deixa eu ler um texto no Velho Testamento, e eu preciso muito que você preste muita atenção nisso. 2 Reis capítulo 3. Havia uma guerra, e o povo de Deus, quem? O povo de Deus está indo atacar os moabitas, e está vencendo. O povo de Deus está o quê? Vencendo. O rei dos moabitas estava perdendo a guerra para os israelitas, e ele pega e sacrifica seu filho no alto do muro, e os israelenses recuam. O ímpio, o filho do diabo moabita, pega o próprio filho e oferece em sacrifício. O que eu disse? Que sacrifício gera poder. Ele estava perdendo a guerra, ele mata o filho em sacrifício no alto do muro. Israel inteiro para e vai embora, porque princípio é princípio, e não importa quem usou. Você está lembrado de 2 aviões que bateu nas Torres Gêmeas em Nova York? Islâmicos, radicais, sacrificaram a própria vida. O que aconteceu depois daquilo? Eu nunca me esqueço. Quando eu assisti aquilo, eu disse: esse povo acabou com o islamismo no mundo. Eles são loucos. De 2001
daquele evento para cá, o islamismo foi a religião que mais cresceu no mundo. Pastor, não é o cristianismo? No Brasil. Vai à Europa, à Inglaterra, à França, porque sacrifício gera poder e o diabo sabe disso. Vamos lá. Quando tu ia no terreiro fazer um despacho, você tinha que fazer sacrifício. O diabo sabe disso e sabe usar isso. Está cheio de gente escandalizada comigo aqui. Meu querido, eu só estou usando Bíblia. Só Bíblia. Se você entender que esses 7 dias, pastor Júnior, 7 dias de jejum, mas eu não ia jejuar, mas agora você vai começar a jejuar a partir de agora. 7 dias de oração, mas eu já estou vindo no culto. 7 dias de oração, 7 dias de culto, e eu não vou perder nenhum, pastor Júnior. E vou preparar não uma oferta, um sacrifício, algo que me custa, para colocar nesse altar no último dia. Eu vou construir um memorial para 2026. E todo projeto, plano ou sonho, ainda que humanamente eu não tenha capacidade de fazer, Deus enviará dos céus anjos que virão na minha direção e na direção de tudo que eu preciso, porque esse sacrifício vai destruir o sofrimento de 2026. Este sacrifício trará poder de Deus, favor dos homens, e todos os meus sonhos, planos e projetos virão à existência. Só quem está entendendo isso celebra. Quarto, sacrifício constrói memorial. Que dia que é a Santa Ceia aqui? Primeiro domingo do mês? Segundo domingo do mês? Segundo domingo do mês você vem aqui para quê? Santa Ceia. Você pega o quê? Pega o quê? Cálice. E o que mais? Pão. E você come um pão e bebe um cálice em memória. Em memória de quem? De Jesus. Façam isso em memória de mim. 2000 anos depois a gente continua fazendo o quê? Um memorial, por causa de um sacrifício. Diga: todo sacrifício constrói memorial. A cruz é um memorial. A Santa Ceia é um memorial. Do quê? De um sacrifício. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Memorial fala da fé, memorial fala da confiança, memorial fala do caráter. Cornélio não era judeu, Cornélio não era cristão, mas Cornélio construiu um memorial com as suas orações e com as suas ofertas. Este é o tempo, e começa hoje, de profetizar 2026, construindo um memorial diante de Deus. Quem tem entendimento, quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito essa noite. Deus te trouxe nesse lugar para começar a construir um memorial para 2026, um memorial que vai anular o sofrimento, um memorial que vai desatar favor, que vai trazer poder, que vai gerar graça de Deus. Deixa eu te ajudar. 2 coisas que te impedem de fazer um sacrifício. Primeira, tradição. Sistema de crença. Tradição. Mateus capítulo 19, versículo 21, disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terá tesouro no céu, e depois vem e me segue. O jovem, ouvindo isso, retirou e foi embora triste. Por quê? Porque possuía muitas riquezas. O sistema de crença daquele jovem não deixou ele entender o que Jesus queria fazer na vida dele. Pedro,
quando vê aquela visão, ele diz: não, eu não vou fazer isso. Então ouça o que eu vou te dizer. Tradição religiosa te impede de exercer princípio bíblico. Isso é tradição. Tem gente que rejeita por tradição. Ei, eu estou te ensinando um princípio que está no Velho Testamento, que está antes do Velho Testamento. Abraão, quando sobe para sacrificar Isaque, não era Velho Testamento, não existia as leis, não existia a Torá. Quando Paulo diz a Filipenses: vocês fazem sacrifício, o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá as suas necessidades, e será além do que vocês pediram, será em glória. Eu estou falando de antes do Velho Testamento e do Novo Testamento. Eu estou falando de princípio. Não deixa a cultura religiosa te impedir. Reino de Deus é lugar de gente ousada. Segundo, o que te impede de fazer sacrifício e entender esse princípio? Satanás. Satanás sabe que o sacrifício gera poder. Todo trabalho de feitiçaria é feito com sacrifício. Por quê? Porque ele sabe que gera poder. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que virá o anticristo, sim ou não? Quem sabe disso, sim ou não? Quem sabe, diga sim. Você sabe qual é a primeira atitude, o primeiro ato do anticristo? Sabe qual é? Vou te mostrar. Daniel capítulo 11, versículo 31. E sairão a ele uns braços, e profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo abominação desoladora. Primeiro ato do anticristo, na visão de Daniel, é eliminar o sacrifício no templo do Senhor. Querido, quando Cornélio orava e trazia as suas ofertas, ele foi construindo um memorial diante de Deus. Cornélio tinha uma necessidade que nem ele sabia, mas o memorial falava com Deus e dizia: Cornélio tem fé, Cornélio confia, Cornélio é fiel. E Deus, olhando aquele memorial, move céus e terras somente para abençoar Cornélio. Eu quero profetizar que 2026, quem tiver sacrifício no altar, Deus moverá céus e terra a teu favor, até que teus projetos se realizem e venham à existência. Se essa palavra é para alguém, pelo amor de Deus, toma posse dela. Antes de encerrar essa mensagem, eu quero liberar 6 palavras proféticas sobre a sua vida. Alguém crê em palavra profética aqui? Alguém tem fé para receber uma palavra profética essa noite? Eu vou liberar 6 palavras proféticas sobre a sua vida. Quem tem sacrifício no altar, o que acontece com a vida dele? Vou te explicar para liberar essa palavra. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa do seu pai, um cordeiro para cada família, e o sacrificará. Na noite anterior, de Deus retirar o povo de Israel do Egito, Deus ordena que todos, quem? Todos oferecessem um sacrifício. Você sabe o que Moisés foi fazer no Egito? Foi tirar o povo do Egito, sim ou não? Pior que quando eu pergunto, você diz sim, eu sempre falo que é não. O povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Em um só dia foi o suficiente para toda a nação ser liberta.
430 anos de sofrimento, uma noite de sacrifício anulou 430 anos de sofrimento e o povo foi liberto. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Eu vou te mostrar o que Moisés foi fazer no Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 18. E ouvirão a tua voz e irá tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, Deus falando com Moisés, e dir-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Olha o que Deus mandou Moisés fazer no Egito. Vai lá e fala para o faraó: deixa eu levar meu povo 3 dias de caminhada para ensinar o povo o poder do sacrifício. Foi isso que Moisés foi fazer. O faraó não deixou. Então Deus disse o quê? Sacrifique aonde estão. Mas também isso vai gerar um nível de poder na vida de vocês que não vai sobrar nada no Egito. Meu Deus, está faltando crente essa noite. Não é possível. Eu quero liberar 6 bênçãos sobre a sua vida, para que você entenda o que Deus faz na vida de quem tem sacrifício no altar. É o que Deus fez na vida dos hebreus no Egito. É o que Deus fará na vida de quem está entendendo o princípio. Ele fará no ano de 2026. Primeiro, Êxodo capítulo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor teu Deus. Primeira palavra profética. O que Deus faz na vida de quem tem sacrifício, de quem constrói memorial: todos os teus inimigos Deus vai julgar, vai afastar todos eles do teu caminho, vai colocar debaixo dos teus pés, e o inimigo que você vê hoje não existirá em 2026. Ah, meu Deus, se é para você, faz alguma coisa, toma posse. Meu filho, se essa palavra profética é para você, agarra, pega, grita, diz, toma posse, salta, faz qualquer coisa. Se não é, faz assim, ó, e deixa acertar no irmão de trás. Eu liberei uma palavra profética num culto como esse, para uma pessoa. A pessoa que estava sentada atrás dessa pessoa, 4 meses depois me procura e diz: pastor, eu sei que a palavra era para aquela pessoa. Eu disse: Deus, não me importa, o dedo dele está na minha direção e eu vou tomar posse dessa palavra. Ela abriu a maior e a melhor escola internacional da nossa região, que era o sonho da vida dela, porque a palavra profética era essa: Deus vai levantar uma pessoa nos próximos dias para trazer provisão para o maior sonho da sua vida. E aquela mulher tinha um sonho. E hoje, quando você vai ali, Valley, que é a melhor escola bilíngue da nossa região, uma mulher de São Paulo procurou ela e disse assim: minha neta mora e estuda aqui, mas não existe uma escola bilíngue. Você não quer montar? Ela disse: é meu sonho. Ela disse: procure o lugar, eu vou construir, eu vou financiar e vou pagar tudo. Então eu não estou brincando aqui essa noite, eu não vim aqui brincar. Eu sei que eu sou profeta de Deus. Quando eu liberar uma palavra, ou tu toma posse, ou faz assim, deixa ela acertar o irmão de trás. Amém? Amém nada, diz: eu vou não, eu vou eu mesmo tomar posse. Segunda palavra profética, Êxodo capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal na casa que estiver. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir todo Israel.
Segunda palavra profética: o que Deus faz na vida de quem tem sacrifício no altar e constrói memorial. Toda praga, toda assolação, toda crise que vier em 2026 não atingirá a tua casa. Terceira palavra profética, Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, em que ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para te ferir. Terceira palavra profética para 2026. O que Deus faz na vida de quem tem sacrifício no altar e constrói memorial. Satanás nunca mais vai entrar na tua casa para ferir, roubar ou atingir a sua família. Ah, se é para alguém isso aqui. Quarta palavra profética, Êxodo capítulo 12, versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme as palavras de Moisés. Pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, roupa, bolsa, sapato. Está escrito isso aqui não, mas eu acabei de inventar. Quarta palavra profética: o que Deus fará em 2026 na vida de quem tem sacrifício no altar e construiu um memorial. Deus trará sobre a sua vida uma grande transferência de riquezas e te cobrirá de prosperidade. Se é para alguém, toma posse disso. Quinta palavra profética, Êxodo 13, 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens, para guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Para que caminhassem de dia e de noite. Quinta palavra profética para o ano de 2026, sobre a vida de quem tem sacrifício no altar e constrói memorial. Se está preparado, meu filho, levanta essa mão e recebe esse negócio aqui. Deus vai te sustentar e proteger até no meio do deserto. Não importa o que vai acontecer no Brasil, a sua casa não será deserto. Deus vai cuidar de você de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, até você prosperar. Se é pelo menos para uma pessoa, toma posse, meu filho. Sexta palavra profética, Êxodo capítulo 13, versículo 3. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui para lá. O Senhor vos tirou daqui para lá. O Senhor vos tirou daqui para lá. Não comereis mais pão levedado. E acontecerá que quando o Senhor houver te colocado na terra de Canaã. Deus deu uma promessa para aquele povo que fez o sacrifício naquela noite, que ia tirar eles de um lugar para o outro, de uma condição para outra. Se você está preparado, vamos ficar em pé, vamos fazer assim, vamos ficar em pé. Sexta palavra profética para o ano de 2026, sobre a vida daqueles que têm sacrifício no altar e constrói memorial. Vocês vão sair do Egito para morar em Canaã, foi isso que Deus disse. Sabe o que significa? Recebe essa palavra profética. Deus vai mudar sua geografia. Deus vai mudar o seu status. O que era pobre será rico.
2026. Quem tem sacrifício no altar, Deus mudará a sua sorte. Se essa palavra é para você, celebra, 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 celebra. Celebra. Nem importa que se fechem diante da tua voz, não há doenças, nem culpa. Escuta. No começo da igreja, eu digo isso não por vaidade, mas digo isso como testemunho. No começo da igreja, eu era pastor e não recebia salário. E eu pagava o aluguel da igreja, porque as entradas da igreja não eram suficientes para pagar o aluguel. E para mim estava tudo bem. Mas quem estava sendo abençoado? Eu. E um dia eu estava orando, dizendo: Deus, essa igreja precisa romper financeiramente. Isso era o primeiro ano. E Deus disse: é impossível ela romper. Você não permite que ela semeie. Por quê? Ela não semeia na vida de um pastor, porque você não recebe. E ela nem paga o aluguel, porque é você que faz um sacrifício. Você está sendo próspero, mas está impedindo a igreja de prosperar. Eu lembro, Júnior, eu cheguei no outro dia, chamei o tesoureiro e disse: a partir de hoje, eu estou estabelecendo um salário para mim. Eu não precisava do dinheiro, mas a igreja precisava semear. E eu disse: e tem mais, a partir de hoje não pago mais o aluguel da igreja. Ele ficou pálido. Ele disse: tu não vai mais pagar, a gente tem que pagar. E tu não recebia nada, agora vai receber? Eu disse: exatamente isso. Então tá. No mês seguinte, entrou o dobro, pagou tudo e sobrou. E dali para frente, não houve falta. Quando a gente queria comprar o terreno da igreja, esse é onde é a igreja, a gente não tinha um centavo. Fizemos uma campanha. Entrou 200 mil. Glória. O prédio era 2,5 milhões. O terreno era 2,5 milhões. Eu fui orar e eu disse: Deus, eu fiz uma campanha para 2,5 milhões e entrou 200. Ele disse: quem disse que eu te dei o dinheiro? Eu te dei a semente. Não é você que ensina sobre sacrifício? Porque isso não é oferta. É abrir mão de algo que te custa para conquistar algo maior ainda. Se você crê no que você prega, é agora. Eu peguei aqueles 200 mil, fui até um pastor amigo, que tinha uma igreja 10 vezes maior que a nossa, que tinha programa de televisão em rede nacional todos os dias, e disse: eu vim aqui trazer essa semente. Eu estou falando, gente, de 200 mil há 15 anos atrás. E ele se assustou, porque aquilo pagava o programa de televisão em rede nacional o mês inteiro. E ele ora e me abençoa. Na semana seguinte, uma pessoa que não era membro da embaixada vem assistir um culto, mas era meu amigo. Veio assistir um culto. Quando terminou o culto, a gente foi sentar e comer alguma coisa. Ele disse: eu vim aqui hoje porque Deus me disse para trazer uma semente. Eu disse: ai, que bênção. Ele disse: eu vou transferir para a igreja amanhã 1,5 milhão. Essa falta de aleluia e glória me parece inveja. Não é possível. Eu estou contando uma bênção. Ah, glória. Que isso? Você atrai aquilo que você celebra. Você atrai aquilo que você celebra. Deus rasgou os céus e nós compramos. Deixa eu contar um testemunho de agora, novinho, fresquinho, desse ano. Eles já ouviram, fresquinho, desse ano. Nós estávamos com 6 milhões na conta. Não, desculpa, não era na conta. Uma parte em dinheiro, uma parte em imóveis. Para começar a construir o prédio. O prédio ia custar 10.
Aconteceram 3 coisas. Sobrou 1,5 milhão na conta. E eu tinha avisado a igreja que a gente ia começar no mês tal. E aí, tesoureiro, acho que tesoureiro não é crente, não sei, eu tenho um sentimento. Ele disse: pastor, então a gente vai adiar a construção. Eu disse: eu sou homem de uma só palavra e eu tenho uma só fé. Eu disse que a gente ia construir, a gente vai construir. E a gente começou. Só que o dia que a gente começou a construir, eu fiz um propósito com Deus. Ninguém tem que fazer isso. Ninguém. Isso é um problema pessoal meu. Eu disse: Deus, a gente precisa de 10, a gente tem 1,5 e a gente vai começar. Ou eu creio no Senhor, ou eu desisto de te servir. Por isso, da hora que começar a hora que terminar, eu não vou pedir uma oferta pela construção. E da hora que começou até a hora que terminou, ninguém nunca me viu subir no altar e dizer: queridos, a gente precisa de uma oferta. Vocês estão vendo que está construindo um prédio, 7 andares, querido, esse mês. Nunca, nem um dia. Terminou a construção. Pagamos tudo à vista. A gente ia gastar 10. E era um domingo da inauguração. E eu disse: some tudo que gastou, porque eu quero contar à igreja. Quando a pessoa me mandou, eu disse: isso não existe. Ela disse: sim, senhor, não tem nada aí faltando. Eu falei: você está de brincadeira. Eu não falei, eu pus escrito no LED. Vamos inaugurar o prédio hoje. Pagamos tudo à vista, 16.234.000 reais. Mais de 10 vezes. Eu vou orar por você e vou embora. E provavelmente a maioria de vocês eu não verei no próximo mês, no próximo ano. Provável. Moro em Balneário, vocês aqui. Mas eu vim aqui trazer uma palavra que pode mudar a história de 2026 na sua vida. De hoje até domingo, tua oração, teu jejum, teus cultos e uma oferta memorial que se chama sacrifício. Você vai preparar durante essa semana e no domingo você vai entrar aqui e você vai colocar esse sacrifício no altar. E você vai colocar a sua semana de consagração, e os 7 dias de jejum, e os 7 dias de oração, e os 7 dias de culto. E vai chegar nesse altar e vai dizer: estou colocando meu sacrifício, minha vida, minha oração, meu jejum, minha oferta memorial. Deus, esse memorial é por todos os meus projetos de 2026. E eu quero profetizar que cada um dos dias de 2026, quando você acordar, haverá um memorial diante de Deus, falando da tua fé, falando da tua ousadia, falando da tua fidelidade, falando da tua obediência. E até o que você nem sabe que precisa, Deus moverá céus e terra a teu favor, até que você alcance e se torne realidade todos os projetos. Se essa palavra é para alguém, meu querido, celebra, toma posse dela, faz alguma coisa, levante suas mãos bem alto. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essa palavra é semente. Senhor, abre a mente e o coração do teu povo. Eles têm hoje a maior oportunidade da história da vida deles. A partir de hoje até domingo eles podem construir um memorial diante do Senhor através de um sacrifício, e isso será a história escrita de 2026. História de vitória, de conquista, história de novos territórios. Pai,
eu abençoo essa igreja, eu abençoo o Júnior, a sua casa, a sua família, e eu declaro prosperidade, crescimento, vitória sobre esta casa, em nome de Jesus. Quem concorda, diga: Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Foram abençoados nessa noite. Que palavra dos céus. Estamos no primeiro dia ainda. Se preparem para viver realmente um ano extraordinário. Se preparem, porque Deus está falando fortemente aos nossos corações. Então, meu querido, minha querida, não perca. Amanhã tem mais, amanhã é o segundo dia. Chega cedo, porque a tampa da chaleira vai subir. E o domingo vai. E o domingo vai. Glória a Jesus. Eu vou estar na recepção ali, dedicando alguns livros. Se você quiser fazer alguma dedicatória, também nós vamos ter ali o alfajor. Lançamento hoje, o melhor alfajor do Brasil. Então, temos ali para você realmente se deliciar. Amanhã tem mais. Que Deus te abençoe e eu te espero. E já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos, com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos, e um imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos, sendo batizados dando glória. Ali no meio o fogo cai. Desaparecer, e já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem encosta sobre a igreja. A bênção de Deus diz que vai chover. Vai chover com as estrelas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível, joga a mão pra cima. É a promessa de Deus. Diz aí, vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer. E já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos, com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos, vindo no imenso trovão. E desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos, sendo batizados dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe e sai, pelo santo nome de Jesus.
noite, família Igreja! Acabamos de encerrar o nosso primeiro dia da Semana da Virada. Nós temos certeza que o Senhor tem muito mais para derramar nas nossas vidas. Nós te esperamos amanhã, às 8 horas, aqui na Igreja Reviver. Se você puder, chegue mais cedo para garantir o seu lugar. Se você não conseguir vir pessoalmente, nós teremos a nossa transmissão ao vivo também. Nós te esperamos, temos certeza que o Senhor fará grandes coisas amanhã também.